Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha o prazer de levar para você e de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Renato Bastos. Ele é contador e faz parte da equipe do Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis. Olá, Renato, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Antes de qualquer coisa, queria dizer que eu coloquei esse cachecol verde em memória do nosso uniforme nos Canarinhos. Bom Jesus Canarinhos, que era verdinho. Só para fazer uma lembrança de onde nos conhecemos. Para o nosso telespectador lá de casa saber que, sim, vai ser um papo muito sério, mas também vai ser um papo de gente que se conhece da época em que a gente não tinha tanta responsabilidade como Tem temos boletos. hoje, 20 anos depois. Obrigada de verdade por ter aceitado o meu convite. Prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar pelo básico. Você responde pelo setor de contabilidade do Sindicato dos Rodoviários. Há quanto tempo que você faz parte dessa equipe? Então, eu faço parte dessa equipe. Na verdade, eu faço parte dessa parte do sindicato desde 2016, né? Certo. E aí, em 2017, teve a mudança da diretoria e eu continuei. Legal. Hoje, assim, depois de 2017, eu fiquei até mais presente, vou ser bem sincero. Antes eu era simplesmente fazia contabilidade mesmo e não participava do dia a dia, né? Legal. Agora o nosso telespectador não sabe, mas na verdade, antes de você trabalhar nessa contabilidade, era sua mãe, não é isso? Minha mãe foi contadora desde 78 do sindicato, se eu não me engano. Legal. Tô falando isso, sei que é uma coisa que te motiva, porque sua mãe não está mais entre nós vivos. Sim. Contudo, é uma questão de entender o olhar do sindicato. Então, desde sempre, pela sua mãe e depois profissionalmente, você esteve junto com a luta dos trabalhadores, não é? Sim, o meu primeiro contato aqui com o sindicato, na verdade, eu tinha por volta de 12 anos. Nessa época eu trabalho desde cedo, então eu sempre ajudei minha mãe nessa parte. E nessa época eu já fazia algumas coisas para o sindicato, né? Coisa de computador na época, que era na época do computador ainda movido a manivela. Sim. E eu já participava. Isso é muito legal, porque quanto mais a gente se envolve com o movimento sindical, com os sindicatos propriamente dito, mais a gente vai entendendo um pouco das nuances do trabalho de um sindicato. E aí eu queria que, por conta disso, dessa vasta experiência que você tem na contabilidade sindical e agora mais ativamente dentro do sindicato, que você explicasse para o nosso telespectador assim, o que é o Sindicato dos Rodoviários, quais são os trabalhadores que estão embaixo desse guarda-chuva, digamos assim, e de que forma que é o dia a dia do trabalho do sindicato na prática. Então, o sindicato em Petrópolis, né, no caso, nós somos desmembrados, né, dos motoristas de caminhão, a gente aqui trata só dos transportes de passageiros, né? Certo. Tanto de ônibus quanto de vans, né? Isso foi desmembrado mais ou menos em 2005, se eu não estiver enganado. Né? E, cara, vou ser bem sincero, se não houvesse sindicato, não sei o que seria desses trabalhadores, né? Porque é um setor na cidade, primeiro que é um setor muito importante em qualquer cidade, transporte público Sim. É o que movimenta a cidade, né? Onde transporta literalmente as pessoas, né? E por conta disso, né, o nosso dia a dia acaba sendo bastante corrido, né? A gente tenta ao máximo correr atrás de melhores benefícios, de melhor capacidade de trabalho das pessoas, né? E nos tempos atuais, né, ainda mais depois daquela reforma trabalhista de 2017, né, ficou ainda mais complicado para qualquer sindicato, né? Perfeito. Ficou Quando muito a gente difícil. fala de trabalhador rodoviário, a gente está falando do motorista propriamente dito, a gente está falando do cobrador, que é aquele cidadão que fica ali recebendo pagamento, em que o sindicato vive discutindo e trabalhando arduamente para a manutenção desse emprego, mas também todos os trabalhadores que estão dentro das empresas, isso. Desde o mecânico, o cara que limpa o ônibus, tudo isso entra no trabalhador rodoviário, não é isso? Até as pessoas que trabalham no administrativo das empresas, né? Até uma dúvida às vezes que gera
né? Inclusive, então, assim, todo funcionário que é registrado em empresas de ônibus ou de transporte de passageiros, ela tem direito a utilizar o sindicato, né? Ela é gerida pela gente, né? Então, Certo. administrativo, escritório, garagem, que a gente chama, ou, né? O auxiliar de serviços gerais que trabalha na empresa varrendo, todo mundo faz parte do De uma sindicato. forma ou de outra, é rodoviário. E aí, de forma extremamente prática, a gente tem mais ou menos quantos trabalhadores nesse segmento, e desses trabalhadores a gente tem qual percentual ou qual numerário, em média, de associados ao sindicato? Então, eu vou te dar um número antes-pandemia e um número pós-pandemia, porque esse número foi bem alterado. Né? Antes da pandemia, a gente tinha em torno de uns 2.100 rodoviários na cidade de Petrópolis, contando com todos os funcionários. Tá? A gente tinha uma média aqui de 65% de sindicalizações. Então, Nossa, considerando com 1.300... outras áreas é um número bem legal. Sim, sim. Isso veio muito também da troca da diretoria, né? E do trabalho que a gente oferece de assistencial, que é um trabalho muito bem feito nessa parte de médicos. A gente tem aqui um apoio bem grande nessa parte. E aí, pós-pandemia, né, com a crise chega para todo mundo, inclusive até para a gente teve uma redução do quadro das empresas, né? Redução essa que não foi demissão em massa, né? A maioria das demissões foram acordos de pessoas que queriam sair mesmo. As empresas precisavam diminuir o quadro, mas de qualquer maneira as pessoas também, a grande maioria. Se não me engano, uma demissão nesse acordo na Única, não é isso? Isso, mas foi agora, foi recente, coisa de um mês. E aí eu acredito que hoje a gente tem em torno de uns 1.700 rodoviários. Certo. Né? E aí eu acho que em percentual a gente não perdeu tanto, a gente está em torno de 900, 950 associados, a gente mantém essa taxa aí acima de 60%. Perfeito. Mas diminuiu também o nosso quadro. Uma redução significativa. Sim. E aí, quando a gente está falando desses trabalhadores, e a gente vai falar aqui de uma questão muito prática e objetiva, que é o trabalho rodoviário, o trabalhador rodoviário, ele precisa ser entendido como linha de frente na pandemia, porque nunca parou. O ônibus não parou de rodar, não é verdade? Em momento algum. Assim, nem no momento mais crítico. Legal. E daí, mas o ônibus estava funcionando. O ônibus continuou funcionando. E aí, eu queria saber, em sua opinião, enquanto membro do Sindicato dos Rodoviários, como contador, se as empresas estiveram atentas no cumprimento do pedido dos protocolos de segurança. As empresas ofereceram máscara, álcool em gel, melhores condições de trabalho para os rodoviários. Como é que foi isso? Porque eu sei que vocês pediram um bocado de coisa. Agora, a Cetranspetro, que é lá o sindicato do patronal, eles cumpriram os nossos pedidos enquanto movimento sindical? Olha, assim, eu não posso nem falar que não, nem falar que sim. Né? Às vezes, em cima do muro é complexo, mas é a verdade. Na verdade, eles cumpriram em parte. Né? Num primeiro momento, eles não deram nenhum tipo de equipamento, né? Assim, logo no início da pandemia. Logo após que começou a questão das máscaras, né, que se tornou de uso obrigatório, aí sim eles começaram a higienizar os ônibus e deram máscaras a todos os funcionários, né? Isso por conta de muito pedido nosso, muita forçação de barra da nossa parte, muito ofício, inclusive para a prefeitura, solicitando fiscalização. E agora, nesse momento, eu acredito que esteja um pouco defasada essa parte de higienização de ônibus e de equipamentos. A gente até tem cobrado novamente para que volte a higienizar, para que volte a fazer as coisas da forma correta, que distribua álcool em gel, né? Porque a gente não pode esmorecer, né? O tempo vai passando, não é nada, a gente já está aí há 1 mês e
quer dizer, um ano e tanto em estado de pandemia. A pandemia não acabou. Não acabou. Petrópolis tem na casa de 307, 308 mil habitantes. A gente tem Inclusive, a gente vem no 100 risco mil de quarta onda, né? vacinados, mas a gente significa que 30% da população está vacinada na primeira dose. Ainda Sim. tem muita coisa a se fazer. Muita coisa, para a gente muito ficar caminho. tranquilo, e o ônibus precisa estar higienizado. Então, cobrar a higienização do ônibus é também um trabalho do sindicato dos rodoviários? Sim, assim, o nosso trabalho é fazer a cobrança e pedir fiscalização, né? Perfeito. O órgão que regulamenta essa parte em Petrópolis é a CEPETRANS. Certo. A CEPETRANS que é responsável por pela gerência do transporte público em si, né? Mas então, enquanto sindicato, pensando na qualidade de vida do trabalhador rodoviário, o sindicato pode oficializar um pedido para fiscalização. Na verdade, a gente entrega uns 3 por mês. Periodicamente, né? Periodicamente, então, assim, já faz isso, quase para que ver se a gente parte do consegue alguma cronograma. resposta. Perfeito. Exatamente. Isso é legal da gente falar, Renato, em minha opinião, para o telespectador de casa entender que vocês não param nunca. Então, assim, nossa, começou a pandemia, vamos pedir máscara e álcool em gel. Precisa de higienização, vamos pedir higienização. Nossa, acho que o ônibus está sujo, vou pedir fiscalização. Ou seja, vai num ciclo em que, já que os órgãos públicos e as empresas não cumprem suas atividades de forma plena, o sindicato fica ali tendo que o tempo todo ficar pensando na qualidade de vida dos seus trabalhadores. E aí, Renato, como é que está a questão da grande bomba, né, que é a vacinação dos trabalhadores rodoviários? Então, a nossa luta da vacinação, na verdade, ela começou em janeiro, logo assim que as vacinas começaram a ser aprovadas e que o Brasil começou a vacinar, né? Certo. Foi, acho que um dos últimos países do mundo a iniciar a vacinação, né? E aí, logo assim, governo de extrema-direita é muito difícil, né? É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Então, a gente começou desde janeiro a cobrar, né? A pedir, né? Solicitar a prefeitura, a Secretaria de Saúde, para que incluísse os rodoviários como equipe da linha de frente, né? Lógico, não se compara a médicos e enfermeiros, isso é indiscutível. Claro. Né? Mas eu acho que no segundo plano, o rodoviário sim é linha de frente. Né? Então, a gente começou a cobrar e solicitar, pedimos aos vereadores, né? Pedimos à prefeitura, pedimos à Secretaria de Saúde para incluir. Né? E graças a Deus, depois de muita luta, depois de praticamente 6 meses, é que agora, nessa semana, saiu a vacinação do rodoviário, né? Quando você fala antes tarde do que nunca. Isso. Quando você fala essa semana, preciso ressaltar que hoje é sexta-feira, dia 18 de junho, a gente está fazendo a gravação, e o primeiro mutirão de vacinação para os trabalhadores rodoviários vai ser realizado dias 19 e 20 de junho. O programa vai ser veiculado depois, só para o nosso telespectador entender. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foi para o sindicato receber a notícia de que, enfim, os rodoviários foram incluídos nessa lista para vacinação e nesse mutirão especificamente. Olha, para a gente foi uma alegria muito grande por 2 motivos. Um, porque a gente vai ter os nossos colaboradores vacinados, né? Todos os nossos associados e não associados, todo mundo que trabalha no transporte público vacinado. Isso, como cidadão, já é de uma extrema importância. Segundo, que na primeira onda da Covid, né, o rodoviário em si não foi muito atingido, a gente não tinha muitos casos nem de morte, nem de pessoas infectadas. Mas agora, nessa segunda para terceira onda, né, a gente teve uma leva de rodoviários, alguns chegaram a falecer, né, e muita gente infectada, né. Então, tipo assim, estava chegando um momento crítico para a nossa classe na pandemia, né. Certo. A gente realmente parece que bateu de frente, digamos assim. Entendi. Isso é muito então, importante. chegou numa hora excelente. Que ótimo. Podia ter chegado antes, mas chegou numa hora excelente. Podia ter chegado antes. Acho que o sindicato trabalhou o máximo possível no seu papel de representante dos trabalhadores no pedido dessa vacinação, e agora que a prefeitura decidiu incluir, sejamos todos vacinados, então, todo trabalhador. E aí, Renato, se a gente vai ter a primeira dose da vacina, não vai estar 100% imunizada,
vai ter que fazer a complementação da vacina, provavelmente lá em setembro. Até lá tem que continuar cumprindo todos os protocolos indicados pela OMS. E aí vem a grande questão que a gente já falou, mas eu queria que a gente falasse mais enfaticamente. Afinal de contas, como é que está a situação dos ônibus no dia a dia, no olhar do sindicato que pensa em prol do seu trabalhador rodoviário? Então, a gente está numa situação um pouco crítica, né? A gente tem recebido várias denúncias e reclamações de ônibus lotados, né? De empresas que não estão cumprindo o protocolo de quantidade de pessoas dentro do ônibus, né? Não só aqui na cidade de Petrópolis, mas isso também no Rio de Janeiro. Para quem vai ao Rio, se você vê um BRT, você passa mal, né? Então, na verdade, acho que o transporte público em nenhum lugar está cumprindo nada. E a gente vê com muito, assim, com bastante medo, né? Porque a população em Petrópolis só tem 30% vacinado, né? 66% está sem vacina ainda e contaminando os outros, né? E o fato de você também estar vacinado não quer dizer que você não contamine os outros. Com né? certeza. Então, a gente vê assim, a gente mais uma vez tem pedido à CPTrans para que melhore essa parte de fiscalize mais, tente colocar mais carros, né, solicite às empresas que andem com menos pessoas dentro dos ônibus, né? Mas assim, tá complicado. Renato, uma das questões, quando a gente fala em transporte público, a gente pode falar em quantidade de ônibus rodando. A gente sabe que existia um quantitativo número X, que era o considerado adequado para a população de Petrópolis. Por conta da pandemia, por conta do fechamento do comércio, dentre outras múltiplas coisas, houve uma redução da quantidade de ônibus rodando propriamente dito. Depois disso, foi estabelecido que os ônibus tinham que voltar à sua totalidade. E aí vem a minha pergunta. Os ônibus estão todos rodando? A gente está com 100% da frota? Não, assim, eu não consigo te dar os números exatos, porque a gerência dessa frota é da CPTrans e da Cetranspetro, né? A gente tem que acreditar nos números que eles passam para a gente, né? Perfeito. Para a gente é passado que está rodando em torno de 80% do que a gente tinha antes pandemia. Está rodando 80%, mas o que a gente precisa... Nos horários de pico. Acredito que nos horários que não sejam de pico, não esteja rodando essa frota toda, até por conta da redução de funcionários. Eles não conseguem nem mais voltar 100% se não contratar mais pessoas. Né? Essa é a verdade. É questão de lógica. Né? E é lógico, se não tem funcionário suficiente, como é que você vai fazer? As pessoas folgam, tem horário de almoço, tem horário de banheiro, tem toda uma logística. E a logística do trabalhador rodoviário é complexa, porque pegou um trânsito, mudou aqui, chegou ali, atrasou. Já sei que o trabalhador rodoviário, diferente de outros que começa pontualmente às 8 da manhã e 5 horas da tarde acaba, na verdade não é bem assim. Porque a rotina dele é toda alterada. Um ônibus virou o bicho da goiaba, aí a gente tem mil coisas para questionar. E nesse questionamento tem uma incongruência muito grande. Se antes da pandemia a gente tinha 100% da frota funcionando, se agora, de acordo com a CPTrans e com a prefeitura, a gente está trabalhando na casa dos 80%, e se agora o ônibus precisa ter menos gente dentro, fala para mim, os ônibus da nossa cidade estão aglomerados? As pessoas estão se esfregando dentro do ônibus? O ônibus tem gente demais? Como é que está isso na prática, no olhar do Sindicato dos Rodoviários? Cara, não vou te falar que todas as linhas, porque a gente também sabe que nem todas as linhas andam cheias. Mas a gente tem linhas em Petrópolis que são principais, que são corredores que a gente sabe que moram muitas pessoas naqueles locais, né? Então, eu acredito que algumas linhas, sim, têm andado muito cheias, né? A linha 700, a linha do Independência, né? Algumas linhas que servem a região da Barão do Rio Branco, né? A gente sabe que os ônibus têm andado bem mais cheios do que deveriam. E aí está a grande questão. Existem normas. Essas normas dizem assim, todo mundo sentado, mais tantas pessoas em pé dentro desse ônibus. Outro dia desses, Carla, andei de ônibus. Eu fui resolver umas coisas no centro histórico, Carla, moro em Cascatinha, e aí meu marido ainda falou para mim assim, eu decidi ir sem carro, eu tenho um Ford Ka 2012,
basiquinho, estou falando qual é, para não achar que o jornalista é rico, né? E aí eu podia ter ido de carro, mas decidi não ir de carro por uma questão de estacionamento e tal, não sei o que, valia mais a pena mesmo ir de busão, mas meu marido me levou. E depois ele falou assim, eu te busco. E eu falei, não, eu vou voltar para casa de ônibus, afinal de contas, é o serviço público, né? Vou pagar minha passagem e vou voltar para casa de ônibus. Voltei num horário razoavelmente tranquilo, estava tudo muito bem. Sentei sozinha, foi lindo. A experiência foi ótima. Passei álcool em gel, fiquei olhando, achei que o ônibus tinha que estar mais limpo, varrido e tal, não sei o quê. E aí, como apresentadora do programa Trabalhador em Foco e assessora de imprensa dos rodoviários, fiquei olhando todas essas coisas com um olhar muito mais crítico do que a maior parte do telespectador do programa. E uma coisa que eu observei, que tem uma plaquinha lá no ônibus, assim, né? Dizendo quantas pessoas podem estar sentadas e quantas pessoas podem estar em pé por conta da pandemia. Especificamente no dia que eu peguei o ônibus, vindo para minha casa, estava tudo certo. Era à tarde, num sábado, tipo, 3 e pouca, 4 horas da tarde. Molezinha, super de boa. Sim. Só que aí eu fiquei pensando nos horários de pico. E a minha pergunta é o seguinte, de quem é essa responsabilidade lá na prática, no dia a dia? O motorista pode fechar a porta e não deixar mais gente entrar? O motorista pode não parar nos pontos do seu trajeto quando o cidadão literalmente faz o sinal? Essa é uma responsabilidade do motorista ou não? Conta pra gente o posicionamento do sindicato com relação a essas demandas. Então, Carla, eu acredito que, assim, é muito complicado você estar lá na linha de frente como motorista, né? Como é que você vai falar para uma pessoa que está indo cansada do trabalho que ela não pode entrar no ônibus, que o ônibus está lotado, né? Eu acredito que, assim, foi imputada essa função ao motorista, né? Mais uma função, né? De uma pessoa que não consegue ter o controle da população, né? Porque ele não tem poder de fiscalização alguma, ele não tem poder de pedir para ninguém descer ou não descer do ônibus, né? Ele não é polícia, nem fiscal. Então, assim, eu acho que isso foi imputado ao motorista de forma, assim, arbitrária, sabe? Eu acredito que deveriam ter, sei lá, algum tipo de fiscal da CPTrans ou da CETRANSPetro, das empresas, para que pudesse fazer esse tipo de controle de entrada nos ônibus. Perfeito. Né? Certo. Agora, se o trabalhador rodoviário, seja ele o motorista ou o cobrador, não pode fazer isso, essa pode ser uma demanda do cidadão? Como é que o cidadão faz? Você sabe dizer para a gente? Para quem que ele grita? Para quem que o trabalhador grita? Eu preciso do transporte público, o ônibus está lotado e como é que eu vou para minha casa sem ficar doente? Hoje, o órgão regulador do transporte público é a CPTrans. As denúncias têm que ser diretamente encaminhadas para eles lá, né? E, assim, o cidadão também utilizar, infelizmente, aqui no Brasil, a gente sabe que nada funciona como deveria, né? Então, a gente precisa, às vezes, a gente ser o fiscal da nossa vida, né? Você ver que um ônibus está lotado e tentar fazer o teu papel de cidadão e esperar o próximo, né? E esperar o próximo. Certo. Até por conta da sua própria saúde, né? Com certeza. E aí a gente está falando de uma questão muito complexa, porque a gente diz que na loja não pode entrar tantas pessoas, que você tem que passar o álcool em gel, que você tem que usar a máscara, que você tem que um monte de coisa. E aí, como é que eu faço? Como é que eu exerço aquele meu direito básico de ir e vir se o ônibus está lotado? Então, assim, claro, a gente sugere aqui no programa Trabalhador em Foco consciência, mas, ao mesmo tempo, a gente pode sugerir aqui no programa que as pessoas denunciem através da CPTrans? Denunciem e quanto mais denúncias tiver, mais forte fica a nossa voz, né? Porque certo. Uma coisa são 10 pessoas falarem, outra coisa são 300 mil pessoas falarem. Exato. A gente tem números aqui que mais ou menos em Petrópolis andam de ônibus por dia perto de 90 mil pessoas. Né? Você imagina se tiver 90 mil denúncias, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Eu sempre faço uma analogia bem ridícula aqui no programa, mas não teve jeito, né? Fui envelhecendo junto com você, já que a gente estudou junto. E aí eu faço a analogia do pacote de macarrão, que não pode quebrar, mas é muito prática, né? Se quando você pega um fiapo de macarrão e espaguete e ele não cabe na panela,
por mais que seja errado quebrar, às vezes você quebra logo para cozinhar rápido. Uhum. E um fiapo a gente consegue. Mas ninguém consegue quebrar um pacote de macarrão. Não tem força suficiente. Isso é que é o sindicato. O trabalhador é o fiapo do macarrão. E o sindicato é esse pacotão de macarrão que, Exatamente. não dá para quebrar. É a mesma coisa com a reclamação, com a reivindicação, com a denúncia. Se só 1 ou 2 ou 3 ficarem reclamando, não adianta, porque é só a meia dúzia de reclamação. Agora, se 90 mil pessoas decidirem ligar no mesmo dia para reclamar que o ônibus estava lotado, vai acontecer alguma coisa. Vai. Não é verdade? Vai, com certeza. Renato, queria que você deixasse os contatos do sindicato, caso as pessoas tenham dúvidas a respeito do trabalho de vocês e de como é que o trabalhador rodoviário pode fazer uso do sindicato da melhor forma possível. O sindicato ele funciona de segunda a sexta, aqui na rua Visconde de Souza Franco, número 121. Em frente à feira. Em frente à feira. De segunda a sexta, de 9 às 5, né? E a gente tem um telefone de contato, que é o 2242-5656. Pode entrar em contato. Estamos também no Facebook e no Instagram. No Facebook, no Instagram e no nosso site. Maravilha. Procurar na rede social lá que a gente está lá. Perfeito. Renato, muitíssimo agradecida pelo bate-papo. Foi um prazer. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Excelente. Para a gente falar que você quiser. Para o nosso telespectador. Pode ter certeza que eu vou te pentelhar um pouquinho. Afinal de contas, a gente se pentelhava no colégio. Agora, como adulto, é muito normal. mais. Tá bom? Obrigada, foi um prazer. Tá bom. Obrigado, tá? Obrigada a você de casa que ficou comigo nesse programa Trabalhador em Foco. Eu volto em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.